hoje estamos iniciando a temporada 2025 do Nega Chique Podcast. Antes de qualquer coisa, por favor, dá aquele clique, compartilha, faz fofoca. Mas o negócio tem que andar, hein, gente? Eu conto com vocês. Afinal de contas, é cultura, empreendedorismo, inovação e gente muito bacana que vai passar por aqui. Hoje nem se fala. Hoje é só gente boa. Uma coisinha assim meio enjoada, sabe? Meu coordenador, ele veio dividir essa bancada comigo. Me chamou, eu vim. Eu chamo mesmo. Gente, estou muito feliz em estar retornando aqui com o nosso projeto e dizer o seguinte, que nós temos que acreditar no nosso sonho e sempre ser grata. Eu agradeço muito aos nossos amigos, apoiadores, patrocinadores que acreditam na gente. Então, estamos dando início ao nosso Nega Chique Podcast 2025 com o queridíssimo Luiz Monteiro, um coreógrafo fantástico, julgador das escolas de samba. Então, Luiz, seja muito bem-vindo, meu amigo. Elisa, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter recebido esse convite, de poder compartilhar um pouco, né, da minha história e também um pouco de carnaval, um pouco sobre dança, principalmente falar sobre dança negra e empreendedorismo nessa área que é uma área não muito fácil. Já não é fácil para a arte, não é fácil dentro das artes a dança e ainda muito mais para a dança negra, né? E agradecer a presença do Marcos Salles, né, que aceitou o convite de vir aqui, né, participar dessa conversa. Vou perguntar, hein? Opa, só vai para fora, mas vamos lá. Pois é. Estamos aqui. Se apresente, Marcos Salles. É tudo contigo. Então, eu nem era pra estar aqui, cara. Eu tava num outro trabalho, daqui a pouco começa a conversar com a Elisa. Eu vou. Eu vim, nem sei se eu tô pronto, nem se eu tô com a roupa certa. Ele nasceu pronto, mas gente. Tô aqui, vou perguntar. Não, pois é. Quando eu pensei no Luiz Monteiro, é justamente por quê? Porque nós vamos falar de dança. A dança com olhar empreendedor dentro do universo do carnaval. Então, vocês vão conhecer um pouquinho da trajetória dele. O Marcos, como um grande jornalista e escritor da área também. Então, assim, vamos bater essa bola e muitas curiosidades que eu tenho certeza que vocês vão poder tirar e ver e participar aqui conosco. Então, Luiz, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Como que você começou na dança? Nós temos bastante tempo, né? Tem bastante tempo para isso. Ok. Eu vou fazer um breve, assim, um briefing dessa minha trajetória, né? Você é administrador, né? Eu tenho 2 formações. Isso. Né? Mas, começando com a dança especificamente, eu começo muito cedo. Eu sou uma pessoa que comecei a dançar quando criança mesmo, né? Lá com 9, 10 anos, na escola pública. Isso é muito, eu gosto muito de falar sobre isso. Comecei a aprender a dançar na escola pública, na escola do 1º grau, escola municipal, Silvio Romero, que era uma escola que fica em Honório Gurgel. Não só a Anitta nasceu em Honório Gurgel, eu sou de Honório Gurgel, antes dela, por sinal. Então, eu começo lá porque nós tínhamos aula de artesanato, de dança, e eu fazia parte daquele grupo que gostava de dançar. Então, tinha as competições e eu comecei ali. Depois, fui para o 2º grau, né? Isso em termos de escola. No 2º grau, nós tínhamos que escolher na década de 80, né? Você vai fazer educação física com aquele professor ou você quer fazer aula de dança com as professoras? Eu e mais 2 amigos resolvemos fazer aula de dança. Claro que sofremos todos os tipos de brincadeirinhas, né? Hoje chamado de bullying, né? Porque nós optamos em fazer aula de dança. E foi ali que eu comecei a aprender sobre dança afro. Foi lá a minha primeira escola de dança afro com a professora Noêmia. Mas eu também já fazia atividades como coreógrafo, por exemplo. Porque a minha família tinha um bloco de carnaval que desfilava naquelas competições que aconteciam em Rocha Miranda. E eu era o coreógrafo da comissão de frente. Isso com 14, 15 anos, eu já era coreógrafo da comissão de frente. E ganhávamos prêmios, ganhamos 2 vezes de 2º lugar nas competições daquela região ali. Essa minha trajetória inicial me estimula a buscar a dança como algo a se fazer. Então, com 16 anos, eu procuro uma academia. E aí é muito doido, porque
pensa assim, né? Eu tenho 1,85 m, eu sempre fui alto, né? E uma família de sambista, de comunidade, né? Porque é comunidade. E de repente, eu resolvo fazer teste para uma academia de dança. E eu sempre tenho dúvida, mas eu tenho quase certeza que era o Lafon que dava aula de dança de jazz naquela academia. E lá, quando eu chego para fazer, vai eu e um primo. Nós dois, que éramos os agitadores da família, do bairro, né? E a gente vai fazer aquele teste. E aí, quando eu chego lá, vejo aquele negão enorme, né? Que é o Lafon maravilhoso, lindo. Depois viramos colegas e tal, mas naquele momento eu fiquei assustado, né? De ver aquele cara enorme, com uma calça colante no corpo. Eu falei, eu não vou vestir isso. Eu não vou fazer isso. E é o Jorge Lafon antes do Vera Verão. Antes do Vera Verão. E eu acabei passando no teste e fui fazer aula de dança. Então, minha trajetória começa ali. Né? Eu vou fazer aula com eles, depois vou fazer numa escola chamada Nimbus Balé, que era uma escola de dança que tinha em Madureira, ali em Madureira, perto do Mercadão de Madureira. E em 88, eu sou convidado a entrar para uma companhia, minha primeira companhia profissional, que é a Companhia de Dança Afro Primitivo do Rio de Janeiro. Mas agora, eu acho que a sua trajetória começa antes disso. Eu acho que a sua trajetória ela começa quando você ainda era bem criança e você começou a ver a dança como uma coisa que ia ser sua. Quem que te influenciou? Quem que você, pequenininho, você via e que despertou, ao invés do jogador de futebol, ou do cantor, ou do astronauta? Eu quero ser isso, não, eu quero a dança. O que que te levou à dança? O que que você viu aonde, na televisão ou na rua? O que que fez nascer a dança? Boa pergunta. 2 pessoas. Uma era minha mãe, que sempre gostou do samba, né? Essa coisa da ancestralidade é muito presente, tanto que minha mãe é presente nos meus trabalhos. Qual o nome dela? Dulcineia, né, Monteiro. E todo mundo chama de tia Dulce. E a minha mãe era essa presença, sabe? De estar ali. Ela tinha aquele sambinha miudinho, sabe? De curtir aquela coisa, né? E também, na época da Black Music, no nosso bairro, tinha uns amigos que dançavam no Chacrinha. Ah, sim. Eles faziam aqueles passinhos, tipo do Michael Jackson, sabe? E aí eles tinham um grupo que eles se apresentavam no Chacrinha. Jackson 5. Tipo Jackson 5. Então eles se apresentavam, e eram 4. E a gente ficava admirando eles fazendo aquilo. Aquilo eu gosto. Aquilo... E eu e meus primos, os mais novos, né? Porque eles já eram tinham mais idade que nós. Eu e meus primos, Neilson, Adilcinho, a gente começou a aprender os passos da Black Music, do charme. A gente ensaiava os passos durante a semana para no domingo, no sábado ou no domingo na matinê, a gente ir para o Pavunense, para a Associação de Rocha Miranda, CCIP de Pilares. Então, a gente começava a frequentar esses lugares olhando eles fazendo. E a gente criava os nossos passos. Nós criávamos os nossos passos, né? Da coreografia. Quantos anos isso? Nós tínhamos 16, 15 para 16, 17 anos. Né? Ainda não trabalhava nessa época. E era muito engraçado porque a gente percebeu que fazia sucesso, que nós fazíamos sucesso. Então, a gente criava o passo básico, que a gente chamava, que era para ensinar todo mundo no baile. E tinha aquele movimento que era só nosso. Então, a gente chegava no baile, fazia a apresentação, ensinava o pessoal, e depois, quando botava a nossa música, abria o salão para a gente se apresentar. Então, essa pergunta é legal por causa disso. Então, tinha a minha mãe e tinha esses amigos da família que dançavam no Chacrinha e me faziam, e claro, Michael Jackson, né? Inspirações artísticas. Tony Tornato, Gerson King Combo, sabe? Essa galera preta que a gente olhava e falava, gente, é possível, a gente pode dançar. Mas era um dançar da Black Music, mas não enquanto dança profissional em termos de companhia de dança, de teatro, né? E aí, quando eu já estava com meus 18 anos, eu passei no concurso público, né, que eu sou servidor público, e, ao mesmo tempo, eu passei para essa companhia de dança afro. Nossa, com 18 anos... Com 18 anos, eu sempre gostei muito de estudar. Muito, sempre gostei muito de estudar.
Tanto que na dança, atualmente, o pessoal me chama de matemático, porque a minha dança é muito pensada, minhas coreografias, né? Minha direção. E aí eles brincam dizendo, o Luiz é muito matemático para dança, né? Porque eu sempre gostei muito de ler. É técnico, é isso? Mas minucioso, sabe? Detalhista. A respiração não está no tempo. O tempo da música você não pegou, aquele segundo, sabe? Eu gosto muito dessas nuances. E aí, a partir daí, eu dancei na Companhia de Dança Afro-Primitiva. Eu já estava formado em teatro, porque eu também sou formado em teatro. Gente, eu fiz aula na Maria Oleneva, por exemplo, que é a formação de bailarino para o Teatro Municipal. Não me formei em balé porque sofria bullying, é normal isso. Você é muito alto, você tem um bumbum muito grande, sabe? O teu salto é muito pesado. E aí eu entrei para aula livre, né? Para o curso livre de balé. E aí ali que eu conheci o Edilson Xerife dando aula de dança afro. E ele montou a Companhia de Dança Afro-Primitivo, que era uma companhia que a gente fazia o afro meio, aquele afro pesado, sabe? E que a gente viajava fazendo espetáculos de Kogum Onirê. Um espetáculo lindo que tinha uma cobra de 2 metros em cena. Esse espetáculo que você viajou, vocês viajaram para Senegal? Não, esse a gente fez aqui mesmo, no Brasil. E aí, quando chega em 90, tem uma seleção para a Companhia Rubens Barbot, e eu sou selecionado e entro para a Companhia Rubens Barbot, Teatro e Dança. E, basicamente, minha trajetória de dança negra contemporânea acontece nessa companhia. Né? Tendo passado em outras, tipo Companhia de Dança Moderna e tal, mas, especificamente, a minha história, depois da Companhia de Dança Primitiva, ela acontece na Companhia Rubens Barbot. Né? Rubens Barbot era um gaúcho que vem para o Rio de Janeiro, de Rio Grande, ele vem que estudou na Argentina e tudo, depois ele vem para o Rio de Janeiro, e aqui ele monta essa companhia, né? Só bailarinos negros, é a primeira companhia formada só de bailarinos negros do Brasil, né? Na década de 90. E depois ela se transforma numa companhia só de homens. No primeiro momento tinha a Valéria Monan, né? Que é professora maravilhosa hoje em dia, mas depois ela sai e fica uma companhia só de homens. E eu fico nessa companhia até de 90 a 96. Saio porque, como servidor público, começa uma cobrança, vamos dizer assim, né? Uma autocobrança e uma cobrança externa também. Porque eu estou vendo os meus amigos, né, indo estudar, fazer faculdade, né, que eu tinha o segundo grau na época, e aí eles vão fazer faculdade, todo mundo se formando e passando para nível superior naquela instituição. E eu, como eu sempre gostei muito de dançar, eu estava super feliz. Eu já tinha o meu salário que me mantinha como artista bailarino, sindicalizado, tudo, né? Mas a renda principal vinha do serviço público, como até hoje. Até hoje. E então, eu resolvo dar um tempo. Né? A gente passa, a companhia Rubens Barbot, ela passa por um momento difícil, sem grana nenhuma. E eu falei, não, eu preciso melhorar minha condição como servidor público para depois eu voltar para a arte com muito mais, com um chão, né? Com uma segurança. Mas você foi coreógrafo da Comissão de Frente da Portela. Foi em que ano? Isso depois. Aí foi 96. Foi nesse período que eu te conheci. Exatamente. A memória dela é incrível. Gente, 96, eu falei, Exatamente. Eu saio da Companhia Rubens Barbot e só para completar isso, eu vou fazer faculdade. Aí, assim, em 10 anos, de 96 a 2006, eu faço a graduação, me formo em administração, eu faço pós-graduação e faço mestrado. Tudo de uma vez, assim, saindo e fui fazendo. Lindo. E aí eu termino, é como se eu tivesse terminado essa etapa, entre aspas, ciclozinho. O ciclo dentro no serviço público, que eu estou fazendo 40 anos de servidor público, né? Fiz agora em dezembro. E aí, quando eu saí da Companhia Rubens Barbot, eu já trabalhava com o carnaval, porque eu fui da Comissão de Frente da Santa Cruz. Sim. Né? Eu dançava na Comissão de Frente da Santa Cruz, dancei na Cabuçu, na Cubango.
E, nessa época, nós éramos comissão de frente da Santa Cruz. Sim. Da Santa Cruz, que era o Renatinho, que era o coreógrafo. Só que a gente sai da Santa Cruz e recebe um convite para trabalhar na Portela. E a Portela me convida para ser o coreógrafo da Portela. Nossa. Então, foi um baque, assim. Eu saí de assistente de coreógrafo para ser coreógrafo principal. E foi um desafio para mim e para a escola. Porque, primeiro, não era conhecido, né? Não tinha um nome. Eu estava ali, era um bailarino, um artista bailarino. E aí eles fazem uma proposta. Olha, nós vamos te dar um prazo para você apresentar uma proposta de coreografia. Se a gente gostar, a gente deixa você ficar como coreógrafo oficial. E a equipe toda me apoiava. Porque, imagina, era uma equipe que já vinha junto de várias escolas de samba. Falei, vamos fazer? Vamos ser abusados? E resolvemos fazer 3 coreografias, não uma. 3 coreografias. E, nessa época, a gente ensaiava... A gente fez a apresentação no Vera, lá na Abolição. Abolição, né? ali Na no Abolição. Veracruz, perto do Sambola. No Sambola. E eu me lembro até hoje, porque a escola convidou, foi a Harmonia, o presidente, eles chegaram, sentaram no fundo da quadra e pediram que apresentasse a coreografia. Eu, abusadamente, sentei do lado deles e foi muito interessante. Quando eu sentei do lado deles, eles falaram, você não vai apresentar? Eu falei, eles sabem o que fazer. E eu só levantei o braço. Eles fizeram a primeira coreografia. Quando eles acabaram a primeira coreografia, todos os diretores de harmonia estavam aplaudindo. Nossa. E aí eu, com toda a calma do mundo, assim, eu falei, não, ainda tem mais 2. E aí, quando acabamos, ele falou assim, você está contratado. Nossa. E aí fizemos, que foi 96 para 96, 97 e 98, que acabamos ficando lá. Tanto que nós fizemos, e nós fizemos uma coisa que foi abusada para a época, que até hoje eu não me lembro se alguém mais fez, que a gente começava, porque eram os Filhos da Águia, e nós começávamos de costa para a avenida. Ah. Os Filhos da Águia, a gente começava olhando para a águia e de costa para a avenida. E de costa para a avenida. Quando começava o canto que abria o setor 1, as águias elas viravam e mergulhavam na avenida. Então, foi a primeira vez que uma comissão de frente começa dançando de costa para a avenida, entendeu? Então, essa foi a primeira inovação, assim. E aí, tiramos 10, né? A comissão de frente tirou 10. Fomos para 97, que aí foi Minas Gerais, né? Me lembro. Também, depois, Os Olhos da Noite. Fizemos que a escola veio toda preta, e azul e preta, que foi a comissão de frente da Portela, veio toda azul e preta. E a outra loucura que nós fizemos, como era o Olhos da Noite, nós formávamos um olho, e o nosso cumprimento para os jurados era um olho que piscava. Eu montei uma coreografia que aquele olho piscava, abria, e a gente saía para lá. E tanto que tem jurado que comentou sobre esse olhar, esse piscar de olhos. Né? Então, e era feito por quem? Não eram bailarinos. Pois é, bailarinos formados, né? Não eram amantes da arte, porém sem formação. Sem formação, eram segurança. Eu lembro, Mizinho, Jorjão, sabe? O Ricardo. De menor, o de menor tinha 2,7 m. O de menor tinha 2,7 m. Né? Que Deus o tenha, faleceu, teve um infarto, um menino novo. Novo, né? Novo. Carlão. Todos não eram de dança. Na verdade, eu tinha 3 pessoas de dança. O Zairo. Verdade. O Evandro. Era minoria, né? Que era minoria. O Evandro, que dançou no Safi, que foi onde eu conheci o Lafon. Olha quando o mundo dá voltas, né? Que eu comentei com ele na época, né? Mas ele não lembrava disso também. Que é muita coisa, né? E não eram bailarinos, como se trabalha hoje, né? Hoje você trabalha com bailarinos. Hoje a exigência, eu acho que hoje é a exigência do mercado, né? Tem que a cada dia
a cada dia está muito maior. Por isso que eu vejo a dança dentro do carnaval com esse olhar mesmo empreendedor, né? Porque É. até mesmo em relação aos recursos, né? Totalmente diferente, né, Luiz? Eu gosto muito e acho que é super importante termos os bailarinos protagonizando esse lugar. O que me incomoda um pouco é não termos os bailarinos negros como protagonistas, como coreógrafos. Hoje, no grupo especial, nós temos São o quê? 10 enredos Só temos o Patrick, tratando né? de temas afro e temos só o Patrick como coreógrafo. Só temos o Patrick. Só temos o Patrick como pessoa negra, né? Como coreógrafo de uma comissão de frente, como enredo afro. E o que muito me incomoda é que, não são todos, mas muitos dos coreógrafas que estão fazendo enredo afro, eles aprendem com o bailarino negro que está naquela comissão de frente e monta em cima daquilo que o bailarino traz. E é ele que ganha. Aí eu te E ele pergunto. que reconhece. Que é Aí eu te reconhecido. pergunto, a culpa é de quem? A culpa é de todos, né? Não, acho que a culpa é do próprio sistema, Do próprio, sistema. e do próprio bailarino que não consegue enxergar isso. Porque aí, se você está percebendo e você não busca e não acredita em você, então temos que fazer esse trabalho de autoestima, eu acredito, Luiz. A gente faz isso. Depois eu quero falar um pouco sobre o coletivo Negração, que a gente faz isso. porque Mas é muito necessário. difícil, porque Eu sei que os é, artistas mas bailarinos, dentro ele do está carnaval. onde? Onde está o trabalho para esse artista bailarino negro? Primeiro, para o artista bailarino, que já é muito difícil. Né? Das artes, as artes nós temos lá, né? O teatro, temos artes plásticas, música, mas a dança, eu brinco dizendo que é o filho pobre Da arte. da arte, né? E se já está difícil para todos os bailarinos, dançarinos, é independente da etnia, de qualquer coisa, imagina para aquele artista negro. Né? E principalmente o artista negro de dança negra, dança afro. Agora, lá atrás, quando você sofria bullying por estar dançando, no mínimo no meio de vários brancos, e sofria bullying, você chegou a pensar em desistir? Isso não vai dar para mim, não aguento mais. Não... Chegou a pensar em desistir ou você... Não, vou enfrentar isso aqui. Não, eu nunca pensei em desistir, mas eu pensava como eu poderia passar por aquela situação com menos sofrimento. Com menos sofrimento. Então, por exemplo, quando eu percebi que, como coreógrafo, eu não estava mais ocupando aquele espaço que eu gostaria, porque eu fiquei na Portela, depois fui para Estácio, fui para Vila Rica, para todos esses lugares. Eu já não estava mais naquele lugar, eu fui continuar a estudar. Eu fui fazer uma pós-graduação em dança. Entende? Eu sempre eu sou a pessoa que, se me dão um desafio, eu vou buscar aquele desafio e vou vencer aquele desafio. E o bullying não era só porque... não era a questão da dança em si, porque era negro na dança, né? Mas é porque era o homem. Que era um homem. Que era o homem preto. Era um homem e ainda era preto. Preto. Olha a confusão. Naquele lugar, sabe? Naquele lugar, fazendo. De 1,85 m, ali naquele lugar. Como é que é isso? Sabe? Como é que esse cara está aqui? Por que ele está aqui? Né? Eu sempre fui muito desbravador, assim, sempre busquei. Então, por exemplo, quando eu estava na questão do teatro, a gente foi um grupo, a gente estudava com o Sérgio Brito, por exemplo. Dentro da casa do Sérgio Brito, nós tínhamos um grupo chamado Negroje, porque o Sérgio sempre teve essa questão muito forte de estudar a cultura negra, né? O Sérgio Brito era genial. Então, ele chamou 4, 5 artistas, eu, Beto Pacheco, Eli... tinham mais 2 amigos, que nós íamos para a casa dele para estudar. Para estudar. Ele, que tinha, isso era de conhecimento de todo mundo, uma cultura absurda, com um conjunto de livros, vídeos, de tudo. E a gente ia para lá para estudar e se entender também naquele lugar. Né? Tanto que nós fizemos várias coisas a partir daquele conhecimento que nós tivemos com ele. Assim como nós tivemos com outros artistas, principalmente artistas negros. Né? Então, por exemplo, quando eu falo da Black Music, eu falo do Dom Filó, por exemplo. Do Filó. Sabe? Eu falo do Dom Filó. Por exemplo, do Cobrinha. Do Cobrinha como artista negro, sabe? Com a Companhia dos Comuns. Sabe? Então, a gente vai para esse lugar, para o aprendizado. Né? E o bullying, naquele momento, é porque era jovem.
Era 16 anos, sabe? É, e era isso, né? Até porque os colegas da rua, do bairro, eles não entendiam que aquilo poderia ser uma opção profissional. De trabalho. Imagina 40 anos atrás. Hoje, há 20 anos atrás, quando eu resolvi trabalhar com a arte, né, no caso com o carnaval, com o sociocultural, meu pai ficou desesperado. E o NPS? Entendeu? Eu falo, É isso. E para você ver, imagina 40 anos atrás. Entendeu? Porque é isso, mais né? ainda. A gente precisa ter uma segurança, né? E com a minha mãe era uma coisa incrível. Porque a minha mãe nunca disse não. Igual a minha. A minha mãe nunca Sempre disse apoiando. não. Ela sempre apoiava. Era incrível que ela era conhecida como a mãe do Luiz. Então, quando tinha estreia de algum espetáculo, de conhecidos, ou meus mesmo, o primeiro convite era o dela. Não, da mãe do Luiz está separado. Né? E ela ia assistir. Ela lavava meu figurino, ela lavava minha roupa. Eu, não, mãe, deixa que eu vou cuidar. Não. Eu vou fazer. Isso para mim, sabe? E como meus irmãos, né? Assim, meu irmão, né? E espero que ele não fique chateado com isso, mas meu irmão foi um dos últimos a ir assistir algum espetáculo meu. Mas era isso, né? Um homem negro, casado, sabe? Morava longe, que foi militar. Então, para ele, foi um pouco mais difícil de entender. Mas, até hoje, meus sobrinhos amam. Né? Eu sou tio-avô, tio-bisavô, né? Eles ficam, tio, onde tem espetáculo? Vou assistir todos os espetáculos, todas as coisas. E esse acolhimento familiar é muito importante. Muito. Muito importante. Eu trouxe aqui a Bruna Oliveira, é uma artista jovem que canta, e a mãe dela, Jaqueline, uma amiga muito querida, que ela somente fala isso, Elisa, o mínimo que eu tenho que ter é apoiar minha filha, entendeu? Porque eu sei que a arte é difícil, né? Que para viver da arte, nós como produtores, nós passamos por isso. Imagina naquela época, né, Lu? Imagina. E hoje ainda está muito difícil. Então, voltando àquilo que você estava falando sobre esse espaço do negro jovem na comissão de frente... Isso. Porque ali ele está ganhando alguma coisa. Pensa nisso. Porque hoje se paga. Naquela época não se pagava a comissão de frente. Muito mal, nós, como coreógrafos, ganhávamos. E eu pegava, na maioria das vezes, como eu já tinha o meu emprego, e todos eles também tinham, né? Na maioria das vezes, a gente usava o dinheiro para a gente continuar a nossa diversão. A gente tinha uma coisa que era muito interessante. Naquela época, aquela igreja de Santana não era gradeada, né? Então, o que nós fazíamos? Nós comprávamos cervejas, carne e tal. O cachê? Com parte do cachê, com parte do cachê. A turma do pagode. Fazer um churrasco. E aí eu morava na Rua de Santana, nessa época, né? Então, nós deixávamos tudo na minha casa. Íamos, desfilávamos, né? Fazia aquela apresentação sempre, que eu digo sempre, né? Assim, era uma comissão de frente. Quando acabava o desfile, todos passavam na minha casa e descíamos com o isopor, com o churrasco, e ficávamos ali na igreja fazendo churrasco com aquele cachê. Porque isso é que nos dávamos, prazer, que né? dava prazer. Porque não tinha esse marketing que tem hoje, sabe? Hoje é marketing, por isso que se ocupa esse lugar, que a branquitude ocupa esse lugar. Porque é marketing, porque ela quer aparecer, e aí nós pretos não podemos mais aparecer. Entendeu? Porque aí ela quer ganhar. Ela vai ganhar muito dinheiro fazendo aquilo ali. Porque sabem cobrar. Eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer é aprender a cobrar. A exigir. Mas sabe como você aprende a cobrar? Desde o momento em que você começa a reconhecer o seu real valor. O valor da sua cultura. Aí você consegue precificar. Por que eu digo isso? Porque eu tenho empreendedoras de outros nichos óbvios, porém, muitas não sabem se precificar o seu produto, entende? Quando você começa a conhecer o seu valor da sua hora, quanto que você vale? O meu valor é R$200 a minha hora. E acabou a história. E não fazer mais, se não quiser e pagar. Pronto, sabe? Esse é um exemplo, óbvio. Mas esses profissionais, infelizmente, a própria cadeia já coloca ele tão lá atrás que eles, por estar ali, já acham que é muito bom. Já é um favor que estão fazendo.
Por exemplo, Aí por que não que eu saí pode, da... né? Aí porque- não pode. Aí eu fico doida. Eu fico enlouquecida. Mas aí é que tá, mas aí não pagam e colocam outro. Que por exemplo, que para eles é posicionamento. Por exemplo, Posicionamento. por que que eu saí da Portela? Uma das razões foi essa, assim, amo a escola. Mas naquele momento, em 98 para 99, quando a gente foi para renovar o convite, porque não existia contrato. O convite, estavam devendo. A escola estava devendo. Né? Me devendo como coreógrafo, como profissional. E a fala foi a seguinte: olha, isso é incrível. E foi assim, na frente de várias pessoas. Isso é incrível. Você sempre nos dá nota 10, tarará, parará, parará. Mas a gente quer fazer o seguinte: se em 99 você tirar 10 de novo, a gente te paga o que está te devendo. O passado. E mais o que a gente vai te chamar para 99. Eu falei, poxa, lamento. Eu não vivo de carnaval. Não vivo de carnaval. Porque meu preço é esse. Eu vim para receber. E não recebi. Como não recebi até hoje. Então, não recebi aquele valor. E saí da escola. Com o coração pesado, sabe assim? Sofrido. Saí da escola. Não, e o pior de tudo, você sair sofrido, é você sair como impotente em relação à profissão, porque eu já passei por isso dentro do carnaval, junto com o ateliê, e simplesmente, no final, a escola que devia 15 mil. Pagando sem prestações, era 42, que ficou devendo. No final dos 2 anos, 15. Ah, tá, vem receber. Aí negociou, caiu para 5. Chegamos lá, deu 3 e de cara feia. É isso. Tá? É uma escola vermelho e branco. Tá bom para você. É isso. E aí, como é que se faz? Você vai brigar, É que aí a isso, pessoa não já se fala briga, grosso você se contigo, afasta. entendeu? Aí você não quer mais. Por isso que tem muitos profissionais competentes que não querem mais saber de carnaval, gente. Eu, modéstia à parte, assim, na Portela foram 10, sempre tirei 10. É louco. Depois eu fui para Estácio, né? Também tivemos um problema, mas o grande barato era a inovação que surgiu ali. Por exemplo, foi José do Patrocínio, que foi o enredo, né? Que era filho de um padre, né? com uma negra. E o que eu fiz? Outra coisa que ninguém fez até hoje. E que eu espero que um dia, quando citarem isso, se tenha um nome correto. Né? A escola, a comissão de frente cantava em sinais de Libras. Única escola, única comissão de frente. Se pegar lá, vai olhar. O refrão, porque era um momento que eu chamava que era o momento do estupro, a coreografia, né? Vinha a coreografia, nós tivemos que esconder, porque eles vinham de padres, de bispo. Então, nós escondemos o figurino naquela época. Então, e vinha o padre com uma negra dançando no meio. No refrão, a coreografia montada, ela, entre aspas, simulava como se fosse uma relação sexual. E os 12 componentes, os 12 padres, né, eles viravam de costa para a cena, viravam para a plateia, para o público, e paravam de cantar e cantavam em Libras. Só que o público achava que era coreografia, porque os sinais, né? Por quê? O padre, ele benze, né? Só que eles estavam cantando em Libras. Nossa, Eles estavam cantando em Foi Libras. em que ano? 2000, eu acho que foi 2002. 2? Eu acho. Eu tenho um problema de datas, assim. E quem nos ensinou foi o pessoal do Instituto de Surdos da Tijuca. Uma professora que fez a tradução e ensinou os componentes como fazer o canto. Então, tá lá. Foi a primeira e única comissão de frente a cantar em sinais de Libras na avenida, e que tinha a ver. Porque era isso, né? Eles tinham que ficar em silêncio, de costa para aquela cena de sexo. Não queremos ver. Mas eles não podiam parar de dançar, então eles dançavam fazendo sinais. Então, assim, a gente sempre buscou fazer coisas diferentes. Inovação mesmo. Uma inovação, né?
Mas isso não interessa, né? Então, assim, eu fiquei até 2007, 2008, ainda trabalhando com comissões de frente. Foi quando eu saí e fui trabalhar como jurado. Né? Então, assim... Você trabalhou até 2007? Eu trabalhei depois com a Ângela na comissão de frente da São Clemente, Ângela Salles. Né? Acho que foi 2010 a última vez. A última vez que eu trabalhei com comissão de frente. Mas eu coreografando mesmo. Mas você sente saudade? Eu sinto saudade. Que você vai em todos os ensaios técnicos, avalia. E avalio, e olho, comento. Guarda os minutos de tudo que acontece. Quando sai do sambódromo, sabe o que ele faz? Ele fica na esquina do balanço, só no tererê, tererê, tererê. Fazendo as justificativas. As justificativas. É uma justificativa oral, né? Uma justificativa oral. Eu gosto muito. Eu gosto muito de coreografar, até porque eu ainda estou em atividade, né? Continuo como artista, continuo dançando, coreografando. A troca é boa demais, né? Eu continuo, né? Estou coreografando um espetáculo de dança. Fala desse espetáculo. Chamado Reza, que é o espetáculo do Beto Pacheco, que é um bailarino maravilhoso, que é paulista, veio para o Rio dançando com a Cláudia Raia, na época, há 30 e poucos anos atrás. Nos tornamos amigos e começamos a trabalhar juntos. E hoje eu estou coreografando ele com esse espetáculo Reza, que ele conta um pouco sobre a história dele, né, enquanto artista bailarino. E estou num espetáculo como ator e bailarino e coreógrafo, que é o Encruza, que é um espetáculo que são 4 homens negros em cena, onde a gente fala sobre momentos de encruzilhadas da vida. Né? Momentos que a gente passou, que tinha que tomar alguma decisão, né? E o que a gente faz enquanto homem preto, né, nessa sociedade, assim, assumir a homossexualidade, decidir sobre a religião que quer seguir, tomar a decisão sobre seguir na dança ou não. Então, a gente traz essas histórias para a cena, né, esses 4 homens ali discutindo, e a gente decidiu que isso tinha que acontecer numa encruzilhada, num bar. Então, o espetáculo ele acontece numa encruzilhada, numa mesa de bar, por isso encruza, que é encruza de encruzilhada, encruza de momento de tomada de decisão e de bar, porque ele foi criado num bar. Estávamos conversando, eu e mais 2 amigos, cada um falando da sua vida, e de repente a gente parou. Vocês olharam? Isso dá um Por isso que eu digo que é uma mesinha de bar, né? Mesa de bar é tudo, né? Você só tá rindo aí, né? Tô aqui viajando na história de Luiz Monteiro. Meu filho. Eu tô aqui, assim. Então, a gente montou esse espetáculo, fizemos em 2023, fizemos temporada no Dulcina, apresentações no Dulcina, no Calouste Gubek, ali no Gonzaguinha, em Santa Teresa, no Ruth. E agora fomos selecionados do edital do SESC, e vamos fazer uma circulação por 8 cidades, né, do estado do Rio, e agora pela Funarte também, aqui no município. Nossa, que maravilha. Então, a nossa ideia, e depois, para esse ano, vamos fazer Rio, e para o ano que vem, a nossa ideia é começar a circulação pelo país, né? Então, a gente começa... Por quê? Porque só para o ano que vem? Porque aí eu já vou estar aposentado, gente. Aí eu vou estar mais livre para sair, entendeu? Porque, como servidor público, eu sigo o meu trabalho, né? É isso aí. Né? Tem Então, que ter assim, uma comemoração dessa aposentadoria, vai ter o churrasco. Olha, um passarinho me falou... Presta atenção, gente. Um passarinho me falou que ele vai comemorar todos os meses. Mêsversário de aposentadoria. Eu acho legal. Todo dia Gosto 19, muito dessa ideia. Todo dia 19, eu pretendo sentar em algum bar ou estar com amigos e tomar uma cerveja. Por quê? Porque eu vou poder me aposentar a partir de 19 de janeiro do ano que vem. Na véspera do meu aniversário, ó. E do meu aniversário. Eu acho, inclusive, que a gente pode melhorar isso. Pode ter uma carne, pode ter um Não, aí empadão. é uma coisa básica, só para comemorar, né? Então, e aí a gente pretende, para o ano que vem, sair para outros estados, né? Então, por enquanto, no Rio, porque é mais fácil, né? Não preciso pedir licença, Grandes folga, nada deslocamentos, disso, né? grandes deslocamentos. Né? E é geralmente finais de semana, então é tranquilo fazer ainda aqui no Rio.
Que essa era uma pergunta que as pessoas sempre fizeram. Como é que você conciliava as duas coisas, Eu né? queria te perguntar agora. Como é que conciliava? Gente, é cansativo. Mas eu sempre... Mas quando se tem prazer, quando a gente ama o que gosta, né? E todo mundo no meu trabalho sabe. E eu trabalho de 8 às 17. A partir do momento que eu saio de lá, eu viro artista bailarino. E aí eu vou para minhas aulas de dança. Eu fazia aula de dança todos os dias. Eu ensaiava todos os dias. Ficava extremamente cansado, mas extremamente Feliz. 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 Eu digo isso para todo mundo. Feliz, sabe? Sempre gostei muito de fazer arte. Mas é muito legal isso quando o Luiz fala sobre esse contratempo, né, do trabalho fixo com o trabalho fixo que eu digo em relação, né, à sua atividade principal. Eu falei isso hoje com minha mãe, porque assim, eu estou vindo de uma pegada, né, esse período de carnaval, virada de projetos e tal. Falei, mas eu estou tão cansado, mas eu estou tão feliz, porque eu estou fazendo o que eu amo. Sabe? E só em saber que daqui a pouco nós vamos estar no Maranhão, Que beleza. sabe? Porque Isso. nós vamos julgar, fazer o que a gente ama, que é o nosso momento de descanso. Então, assim, são prazeres, né? Então, isso vale muito a pena, né? E ao mesmo tempo, vários momentos, assim, eu tive dúvidas se eu continuaria como servidor público. Nunca tive dúvidas que eu ficaria como artista. Artista. Eu cheguei em 90... Acho que foi 93, 94, eu entrei no serviço público em 88, né? Em 93, mais ou menos, eu cheguei a escrever um pedido de demissão. É mesmo. Pedido de demissão, por quê? A companhia Rubens Barbot, ela tinha ganho um edital, nós tínhamos sido selecionados para fazer uma circulação no sul do país. E eu nunca tirava férias, durante todos esses anos meus de serviço público, eu nunca tirei férias para descansar. Eu sempre tirava férias, como a gente pode dividir, né, em 2, 3 vezes, 3 períodos, eu sempre deixava para períodos que tinha temporada de espetáculo fora do Rio. Então, eu estava sempre trabalhando. Né? Então, o pessoal... Não, eu estou de férias. Então, eu pegava minhas férias para fazer... E sempre procurava... Por quê? Teatro, a gente tem... A agenda do teatro ela é com muita antecedência, né? Ela é avisada. Por exemplo, eu estou falando, a gente vai para 8 cidades. Eu já sei quais são as 8 cidades, já sei quais são os dias que nós vamos nos apresentar. Consegue se então, planejar. a gente consegue se planejar. Só que a gente foi fazer e foi algo genial, porque a gente foi para o Sul, Alegrete, Porto Alegre, Rio Grande, depois nós fomos para Puerto Iguaçu, na Argentina, Corrientes, depois fomos para São Luís. Sabe, foi um mês... Foram 15 dias. Eu tinha um mês de férias, ficamos 15 dias viajando. Quando eu voltei, eu falei, é isso que eu quero. Eu não quero mais ser servidor público, sabe? Eu quero fazer arte o dia todo. E aí? E mandou a demissão? Eu mandei. E aí? Eu mandei a carta de demissão. Não aceitaram. E como eu ainda tinha 15 dias, né? Eu entreguei e na minha cabeça, quando acabou as férias, o meu chefe, que eu tenho que agradecer imensamente. Manda um beijo para ele. Paulo Couto, meu grande amigo, que hoje é aposentado, mora fora do Rio. Paulo Couto, que é um irmão querido, que era meu chefe na época, ele me ligou e falou, Luiz, pode voltar. Aí o dinheiro eu falei, tinha não. acabado. Já mandei minha demissão. Eu já mandei minha demissão. Eu falei, eu rasguei. É isso. Eu rasguei. Óbvio que eu fiquei muito pé da vida, mas voltei a trabalhar. E dou graças a Deus, Pois porque é. depois disso é que eu fui ver as grandes dificuldades. A realidade, A realidade que é ser artista do universo no cultural. Brasil. Quando tem, quando não tem, chora. Chora, sabe? E eu percebi que É de ali eu verdade. poderia, esse dinheiro que eu ganho, eu poderia ajudar muita gente. Né? Antes de começar, eu estava comentando, né, que poucas pessoas sabem disso, e aí eu vou abrir aqui agora, eu separo uma parte, né, um valor X do meu salário, sempre para ajudar algum amigo que esteja com dificuldade. Né? Então, por exemplo, durante o período, eu comprava cigarro para aquele bailarino que não tinha dinheiro para comprar o cigarro, que eu sabia que ia chegar no ensaio, o cigarro era importante para ele, para pagar uma janta.
E eu brincava às vezes. Eu chegava aí, quando estava o comentário, ai, gente, hoje o dia foi difícil, eu só estou com o café da manhã. Porque é isso mesmo, essa é a realidade, né? Só estou com o café da manhã e eu, pô, gente, caramba, esqueci de comentar, eu estou comemorando não sei o quê, vamos comer uma pizza? E eu mentia. E convidava todo mundo para comer uma pizza. E pagava aquela pizza. Porque era uma forma que eu encontrava. Quando teve a pandemia, eu comecei a comprar coisas que eu nem queria. Mas eu comprava de artistas que estavam com dificuldade, precisando naquela hora. Sabe? Então, eu comprava uma torta chilena, eu comprava, sabe, um doce que era para poder contribuir. E aí eu vi que aquilo foi importante eu me manter como servidor público. Porque, além de ajudar minha família e tudo, a mim, eu também podia ajudar esses amigos, essas pessoas, artistas, que não tinham a condição, que é isso, né? E já que a gente está falando de empreendedorismo, tem uma outra coisa que foi quando a companhia... Eu volto para a companhia, queria retomar uma coisa, que é voltar para a companhia Rubens Barbot, em 2008. E em 2011 a gente cria o Terreiro Contemporâneo. Que é um espaço voltado prioritariamente para artistas negros. Eu, Rubens Barbot, Gato Larsen, com a companhia Rubens Barbot, a gente... o Rubens e o Gato, eles ganham um prédio, né? Recebe por um amigo, porque aonde nós estávamos ensaiando, essa história é muito louca, a gente estava ensaiando um espetáculo em 2011, na Lapa, ali na... Como é que chama? Febarge? Febarge. A Febarge. A gente estava ensaiando, ali, a gente ensaiava lá em cima. E saímos do ensaio, acabou o ensaio à noite e tal. Eu estava tomando cerveja com um dos bailarinos, com o Rubem Rocha, perto de casa. Daqui a pouco a gente escuta o corpo de bombeiro. Som de, né, bombeiro passando. E continuamos tomando cerveja, né? Ainda mais na Cruz Vermelha, onde tem um corpo de bombeiro perto. E aí a gente recebe a ligação. Gente, nosso ateliê pegou fogo. Eita. Pegou fogo em tudo, nossa. E aí cederam um espaço na Carlos de Carvalho para que a companhia se instalasse. Só que era entulho, lixo de cima a baixo. São 4, 5 andares. E aí começou todo um processo de construção da sede da companhia naquele lugar, que quem puder assistir, assista ao filme Esse Amor que Nos Consome, que é do Alain Ribeiro, que conta um pouco essa construção desse espaço. E aí a gente vai para lá e ocupa esse espaço. Só que a gente percebe que é um espaço que não pode ficar só para a companhia. Ele pode ser para outros artistas também. Um espaço de ensaio, que é outra coisa, né? A gente não tem lugar para ensaiar. Tudo tem que ser pago, tudo tem que... né? Hoje, por sorte, vários aparelhos do Estado e do município... Cedem, né? E naquela época a gente conseguiu criar o terreiro contemporâneo, que era o espaço cultural. E ali a gente abria espaço para várias companhias. A gente dizia prioritariamente negras, mas qualquer outras pessoas poderiam ocupar aquele espaço. Mas a gente sempre priorizando quem não tinha dinheiro, quem não tinha condições para estar ali. E fomos premiados com o Prêmio Shell, né, em 2018, se não me engano, pela inovação. Né? Foi muito bom. Eu fiquei lá até 2019 como gestor. E a Shell fomenta muito, né? Mas nós não tivemos essa sorte, não. Mas a Shell fomenta, a Petrobras, mas a gente não conseguia. A gente era tudo nosso, assim. Cada dia, eu como formado em administração, né, eu fazia 2 papéis. No terreiro contemporâneo, eu era gestor do terreiro contemporâneo. Tá. Então, desde agendar a ocupação do espaço até pagamento de água, luz... Era controle todo seu. Controle administrativo, era muito comigo. E, enquanto artista, eu era o curador e, junto com o Gato Larsen, né, com o Rubens Barbot, e coreógrafo da companhia Rubens Barbot, porque o Barbot me convidou para ser o coreógrafo em 2010. Ele falou, não quero mais coreografar, Aqui é assim, né? Não quero mais coreografar e quero que você seja o coreógrafo. E aí, de 2010
até 2019, e todos os espetáculos fui eu, coreógrafo da companhia e gestor do Terreiro Contemporâneo. Como é que esse coreógrafo, ele é um coreógrafo brabo, exigente, ou ele releva, ou ele vai até a exaustão? Como é que é esse coreógrafo? Caramba! Entrega aí. Já disse que é Fala aí. matemático, então é daquele. A respiração não foi no tempo. É exatamente Volta. assim. Volta. Eu gosto muito de coreografar e de dirigir. Né? Gosto. É realmente assim. Hoje em dia, até mais de dançar. E sou uma pessoa muito meticulosa com o trabalho que está sendo feito. Né? O pessoal brinca, quando eu chego, gente, eu tive uma ideia. A pessoa, lá vem o sexto sentido. Porque eu estou sempre pensando, pesquisando, estudando cada contagem. Nenhum movimento acontece à toa. De graça. De graça. Vou contar aqui um exemplo. Carlos Mutala era bailarino, coreógrafo maravilhoso, né, que infelizmente nos deixou. Carlos Mutala tinha acabado de trabalhar com a Zezé Mota e com algumas outras pessoas num espetáculo. E o sonho dele era fazer um solo. Ele queria, né, fazer ele tinha um espetáculo que ele queria fazer um solo. E aí, só que ele estava ensaiando esse espetáculo, tinham 15 pessoas no espetáculo. Eram 15 pessoas, incluindo ele. E já estavam os 3 anos que eles estavam tentando montar esse espetáculo. E aí ele um dia chegou para mim, irmão, você não quer dirigir a gente, não? Aí eu falei, poxa, Mutala, 15 pessoas, eu sou muito chato, eu sou uma pessoa que, sabe, eu gosto que a gente se dedique, que a gente, sabe, entenda e tal. E é muita gente, né? Eu teria que trabalhar minha cabeça para isso, que a Companhia Rubem Babu era 5, 6 pessoas. Os outros espetáculos que eu tinha dirigindo era 3, 4, né? E aí eu peguei o texto e levei para casa. Num primeiro momento, eu não entendi nada do texto. Falei para ele, amigo, não dá, não entendi nada e tal, não sei o quê. Aí, não, fica mais um pouco. Aí vem aquela coisa, né? Vem o espírito, sexto sentido. Um dia eu estava na minha casa, relendo o texto. Eu mudei um monte de coisa. Comecei a arriscar. Isso aqui vem para cá, isso aqui não vai ter. Não quero mais 15 pessoas, vai ser uma pessoa só. E chamei ele lá em casa para ir. Ele ficou apavorado. Ele e o autor do texto. Ele falou, como nós vamos fazer isso? Eu falei, vamos fazer. E você vai fazer. Tá a fim de comprar essa comigo? Vamos embora, vamos fazer. Resumo da história. Ele fazia os 15 personagens. Ele fazia um velho, um bêbado, um gorila. Ele fazia os 15 personagens e ganhamos 15 prêmios. Nossa. Todos os festivais de teatro que nós participamos, o Mutala ganhou como melhor ator. Todos. Ai, gente. Todos os Que festivais olhar, né? que nós fomos. Porque é isso, é estudar. É estudar. Por quê? Para quê? Sabe? E ele chegava, às vezes, com o texto decorado, que ele é muito profissional, sabe? Chegava com o texto decorado e com uma cena na cabeça dele. Como seria a cena? Esquece essa movimentação. Vamos no texto? Agora vamos construindo aqui. Vamos construindo aqui. Pensa essa caminhada. Por que você está fazendo isso? Da onde veio esse velho? Porque não sei... Que é isso, é a descoberta, é a preparação do ator, sabe? Como vai chegar nesse lugar? Que é muito difícil. Eu, hoje, como ator, em cena, eu sinto essa dificuldade. Mas, como diretor, é outro olhar, sabe? É o outro olhar, né? Você, Marco, que dirige, né? Também faz direção de show. E o diretor, ele tem uma função que é convencer o cantor ou o ator, ou no caso dele, convencer que isso aqui é que é legal. Convencer ele é uma função... É, do diretor. Né? Do diretor. E que ele tem que acreditar, né? Sim. E no primeiro momento, quando ele fez... E aí nós fizemos uma temporada para amigos, para ouvir, que eu gosto muito de ouvir as pessoas também. Luiz, falta isso, acho que isso aqui não está legal, o que você acha disso? Aí eu começava a pontuar. E fomos corrigindo. Foi incrível, assim. Ai, foi incrível. Foram 15 prêmios, eu ganhei 3 de direção nos festivais, de melhor direção, figurino, teve um festival que a gente só não ganhou de melhor atriz porque não tinha atriz no espetáculo. Mas ganhamos de melhor trilha, melhor figurino, melhor direção, e foi em Conselheiro Lafayette. Melhor direção, melhor ator. Tudo. Cafamos, que era da
era contemporâneo, né? Teatro que eles chamam de teatro contemporâneo e tal. E é isso, né? E esse é o meu jeito de dirigir, sabe? Eu gosto muito de conversar. A gente tem um espetáculo chamado Desertos de Laíde. Foi indicado ao Shell de melhor trilha sonora, né? Deserto de Laíde é um sonho como direção, sabe? Porque a história é pesado, né? A história de uma mãe que perde seus 3 filhos. E ela vai contando, a Laíde vai contando como ela perdeu os 3 filhos. Só que a gente foi encontrando uma forma poética de fazer isso. Tanto que tem um cemitério em cena, só que é formado de pipas. São várias pipas espalhadas. E aí o pessoal entende como um grande jardim, sabe? São areias espalhadas, elas vão construindo, os desertos vão sendo jogadas areias em cena. A gente fez temporada no Centro Cultural Banco do Brasil com esse espetáculo, 2019, 2018, 2019. Cederam o espaço para que a gente fizesse a temporada. A gente arcando com tudo. Lá é. Nada, não deram nada, a gente está arcando com tudo. Só espaço, né? Vamos fazer? Vamos. Nós fizemos um mês, de quarta a domingo. Mas como funciona, Luiz? Como que funciona? Eu já tive essa experiência com o prêmio, com Plumas e Paetês, que eu participei durante muitos anos. Nós tínhamos os equipamentos, só que nós não tínhamos patrocínio nem apoio. Não tinha nada. Nós que arcamos com tudo. Eu consegui, sim, apoio de amigos do trabalho. Olha que legal. De lá do Imetro. Eu não falei até agora, eu trabalho no Imetro, né? Então, pessoal do Imetro. Tive amigos que compravam ingressos antecipados, porque sabem do meu corre, dessa minha loucura. O custo é muito alto de uma produção. Então, teve um amigo, o Marco, por exemplo, que comprou 10, 20 ingressos, assim, sabe? Para ajudar mesmo, Para poder né? ajudar. Vários amigos que compravam. Porque um projeto que nós fizemos, eles compravam os ingressos e a gente dava para o pessoal, para as mães, né, que tiveram filhos assassinados. Então, a gente dava os ingressos para que elas pudessem levar outras pessoas. Nós fizemos uma temporada que hoje não existe mais, olha isso, de quarta a domingo, com casa lotada todos os dias, de ter dia de ter voltar pessoas. Na última semana, nós tivemos que fazer extra na segunda-feira. Nossa, que legal. Casa lotada. E fomos indicados ao Shell, tudo, e mesmo assim nós não conseguimos patrocínio. Mesmo assim, a gente não conseguiu apoio para continuar com o espetáculo. Pois é, aí é onde entra, assim... Espetáculo preto. Mimimi, não é. Não. Eu estava conversando com a minha produtora justamente sobre alguns editais que agora saiu. Falei, cara, fomos habilitados, tá, e aí? Ela falou, Elisa, só os grandes mesmos estão lá. Sabe? Isso tudo vai dando uma desmotivação para nós, produtores, porque amamos a cultura, queremos viver da cultura sim, até porque a arte transforma, nós sabemos muito bem disso. Só que não existem esses facilitadores, tu me entende? Eu já ganhei alguns editais, mas é loucura, entendeu? Você não consegue captação. Por exemplo, nós temos um projeto, a produtora, né, a Nega Chique. E aí, como é que vamos? As empresas, aí você não tem know-how, não tem um artista de nome, porque se você não tiver um artista do nome, as empresas não querem vincular, entendeu? Como que você sobrevive? Aí é demais, né? É demais. É difícil. Então, eu vejo, por exemplo, os meus amigos todos nesse corre, né? O tempo inteiro, né? É uma luta, correr, né, atrás diariamente, né, para poder se manter, para poder se alimentar mesmo, né, para o básico, para as necessidades básicas, sabe? Correndo atrás de tudo, sabe? A gente... porque as pessoas não têm conhecimento dessa parte que está por trás. E justamente é isso que... Né? Que tá por esse trás, bastidor, assim. Né? Esse bastidor não é dito, né? Não é dito, sabe? Não é falado. Então, quem não está dentro do nosso sistema ali, acha que simplesmente as coisas acontecem e tem mil maravilhas. Não é. Teve uma época que a prefeitura ela tinha... Eram as companhias
pagavam várias companhias de dança. A Companhia Rubem Barbô, Carlota Portela, várias companhias, né? Nós da Dança, várias companhias eram pagas pela prefeitura. Era genial, porque as companhias tinham tranquilidade. Tinha um fôlego, né, para poder Pra poder produzir, produzir. para poder Mas dar. isso depende de suporte. quem está na prefeitura. A gestão, né? Quem está na prefeitura é uma pessoa que acha Entende que a a arte, arte. entende. É. Vai, aí acabaram os 4 anos. Quem entra, se não for, Isso. um Não abraço. tiver o mesmo olhar. E na época, não importa qual era É. quem estava, mas fazia esse trabalho. E foram dois períodos, né? Foram 8 anos. E era uma tranquilidade para que os artistas, aquelas companhias... E aí você via a dança acontecendo no Rio de Janeiro. Tinha espetáculo de dança o tempo inteiro acontecendo no Rio de Janeiro. O que a gente tem de dança acontecendo no Rio de Janeiro hoje? Quais são os espetáculos de dança hoje no Rio de Janeiro? Eu desconheço. A gente não tem. Hoje, o que a gente tem, graças... né? Tem o teatro acontecendo, tem os musicais acontecendo, as coisas, mas a gente não tem espetáculos de dança. Sabe? Porque as pessoas precisam... A dança, as pessoas precisam sobreviver. E nesse período de carnaval, retomando um pouco aquela questão, né? Porque o bailarino tem que se posicionar e tal, mas é o período que ele vai ganhar alguma grana durante 3 meses, 4 meses. Porque o coreógrafo vai contratá-lo para ensaiar ele, para estar ensaiando para aquela comissão de frente, a partir de outubro, novembro, né? Então, ele tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. São 5 meses que ele tem alguma grana. Luiz, diz para mim, como que funciona essa parte da comissão de frente hoje? Vamos, não sei se você tem esse conhecimento, as comissões do grupo especial. Como que funciona essa parte de contratação, equipe, é tudo centralizado no coreógrafo? Ou Hoje a tem escola de coreógrafo, samba... tem o gestor, tem um responsável pela... Termina a sua pergunta. Ou é a escola de samba que traz para ela essa responsabilidade do pagamento, ou vai o grosso, o pacote para o coreógrafo e ele que distribui? Depende, tem formas diferentes, né? Tem escola que ela repassa tudo para esse coreógrafo, onde tem uma equipe, hoje se tem uma equipe, né? Então tem o gestor, tem o cara que é o responsável pela parte de agendar, ensaio, locais, o produtor, né? Que faz tudo isso, que é o contato com o bailarino e tal, e tem o coreógrafo, tem seu assistente, né? Então hoje é uma equipe. Entendi. Então, geralmente, o coreógrafo, quando ele manda o orçamento, ele já inclui todas Todo. essas pessoas Todo o processo. nesse orçamento, inclusive pagamento mensal. As escolas pequenas, um pouco diferente, né? Pequenas, que eu digo, escolas de grupos De acesso. de acesso, né? Um pouco diferente. Mas, hoje em dia, é assim. Então, tanto que hoje tem audição, né? Tem audição. Tem audição para componente de comissão de frente. E para passistas também. E para passista também. Né? Então, assim, para a comissão de frente, tem a audição e aí você passa a receber. E aí você não pode faltar. Tem minutos, tem tempo controlado. Estava conversando com um amigo que ele está em 2 comissões de frente, e ele está muito preocupado, porque tem o tempo, né? Você não pode chegar com 15 minutos de atraso, não pode isso, não Tem que pode... cumprir aquele tempo. Tem né? um contrato para você corresponder àquela atividade. Você vai receber. Eu hoje, realmente, sobre valores, eu não sei quanto custa hoje. Realmente, eu não sei. Não sei, porque depende muito do coreógrafo. Sim. Né? Tem coreógrafo que ganha muito e tem aqueles coreógrafos que estão começando que ganham menos. Ah. Né? Que se dispõe para poder ter visibilidade. Exatamente. É aonde acontece. Como já todo mundo que começa, né? Então, tem os valores diferenciados, né? E é assim. Então, esse jovem, esse rapaz, esse artista bailarino, ele está com 5 meses, pelo menos, ele está ganhando alguma grana. Entende? Ele tem alguma coisa para receber. Porque sair dali, ele vai trabalhar em quê? Pois é. Ou ele vai fazer um teste para um edital? Porque na minha época, por exemplo, a gente, além de ter as companhias de dança, né, nós tínhamos várias. Eu falo um pouco sobre a história da dança, né? Dei aula em alguns cursos, em alguns lugares. Nós tínhamos várias companhias de dança.
onde nós poderíamos participar, dançar. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma outra coisa que hoje praticamente só tem uma, que eram os shows da noite. Plataforma, oba-oba, escala. Foi acabando, Verdade. acabando. Então, eu, por exemplo, eu já, né, como eu trabalhava durante o dia, né, tinha aquele emprego durante o dia fixo. E à noite eu tinha ensaio de companhia de dança, né, que eu estava, muitas vezes me convidavam para fazer algum show. E aí, o que eu tinha que fazer? Era show à meia-noite, 11 e pouco, era show para turista. E geralmente na praia, né? Eu nunca trabalhei no plataforma, no baú, porque eu não tinha como estar ali toda noite. É. Né? Então, eu ia para fazer esses shows mais freelance, né? Para fazer esse freelancer. E aí a gente ia. Então, eu pegava, ó, tem que estar em Ipanema a tal horário, tem que estar em tal lugar a tal horário. E aí chegava lá, a gente fazia aquele show e então sempre tinha alguma coisa para se fazer para ganhar algum, por menor que fosse, mas tinha alguma forma de ganhar. Hoje, me parece que a única casa de show é o Roxy, É. né? Desse tipo de show só, não tem, Só. não tem mais. Porém, não é acessível, né? É uma casa de show. Eu nunca fui. Não, eu também. fui ainda. Ainda não. Eu também não. Parece que o valor é lá no alto, O valor né? É é pra lá turista em cima. mesmo. Não, é turista. Porque. Agora, voltando nas comissões de frente, faz um top 5 aí de grandes comissões que não foi você que fez, mas que você gostaria de ter assinado. Vamos lá. Boa. Boa. As grandes comissões que... Fábio de Mello, com a Imperatriz do Leque. Do Leque. Leque, para mim, é Também. magistral. Aquela é- Magistral. A da troca de roupa da Tijuca Nossa. com a Priscila, e Priscila, com o Rodrigo. o Rodrigo. Para mim, aquela foi um encontro, foi Mágica. um achado. E na hora certa, né? De dar uma sacudida, né? Foi em 2010, eu Uma acho. que eu não fiz, mas eu estava participando, foi da Santa Cruz com o Sol e a Lua, porque foi a primeira vez que a gente teve, se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que tivemos bailarinos dançando na avenida, e aí a gente dava saltos, era piruetas, giros, e era Sol e Lua, sabe? Assim, era linda, e era da... Como é que era o nome dela? Ela era da Viradouro. Daqui a pouco eu me lembro o nome da coreógrafa. 3, né? 3, falta 2. 3, faltam 2. Só vou cruzar o bracinho. Mangueira. Bom, eu, hein? Mangueira, Eu já ia Mangueira do levantar. Carlinho com aquela Dos personagens. dos personagens, Cartola. Cartola. Aquela é Foi fantástico. incrível. Pelos personagens, né? Não tanto pela coreografia, A caracterização, mas a caracterização. que impactou. Que- Eu acho que tinha até o personagem do Donga, Isso. a professora Lígia Santos, quase deu treco na avenida. E para fechar, as mulheres grávidas da Vila Isabel, Sim, foi linda. né? Foi. Que era genial. Então, assim, tem muitas outras, mas essas eu acho que me tocam pelo inusitado. Exato. Então, por exemplo, você colocar mulheres grávidas, sabe? Primeiro o Fábio, que foi o inovador, né? É. A do Leque. Eu, naquela época, eu saía na Imperatriz com o Carlinho em ala coreografada. Olha que louco, né? Eu estava em ala coreografada, depois virei o coreógrafo. Então, e a gente ficava admirado com aquela... O Fábio sempre foi muito genial. Infelizmente, faleceu Agora, há né? poucos dias, né? Então, era incrível. Eu acho que das grávidas, pelo inusitado, né? De ter colocado e com todo o significado, potência. E que hoje a gente discute sobre isso, né? Isso. A gente fala sobre esse pertencimento da mulher, ancestralidade, essas questões todas que vêm e que elas já estavam ali, Sim. né? Já estavam ali. A mudança de roupa era porque foi surpreendente. Depois outros foram fazendo de forma diferente, né? Mas aquele ali foi um marco, assim. Foi. Um marco no carnaval. E o outro, a máscara. A né? caracterização, Caracterização. né? Me diz uma coisa. Como coreógrafo e pesquisador, o que você ainda acredita que precisa feito para garantir mais reconhecimento aos profissionais da dança do carnaval? Assim,
eu também faço parte do sindicato de dança. Não é brinquedo não, hein, Luiz? Não, hein? Não tá de brincadeira, não. Tá não, hein? E uma das coisas que a gente discute muito é quando vão reconhecer o artista e exigir que seja sindicalizado e reconhecido como artista bailarino. Porque acontece muitas vezes também de se ter o componente que se diz o artista bailarino, mas ele não é, ele passou no teste. Ele passou no teste, mas ele nunca fez uma escola de dança, ele nunca estudou dança. É um autodidata, vamos Ele dizer é assim. um autodidata. Nada É contra contra, isso, não. nada disso. Mas eu acho que a pergunta é como valorizar. Exato. Então, quanto mais, né, você... Profissionalização. A profissionalização, o reconhecimento, é mais fácil a briga. Isso. Sabe? Fica sendo justa, Fica né? sendo justa, entendeu? Eu me lembro que eu, como profissional, sindicalizado, carteira, aquela história toda, tem pessoas que viraram coreógrafos porque eram componentes de comissão de frente. Então, não é o artista bailarino, ele é um ex-componente. Isso. Maravilhoso, ele sabe fazer muito bem, mas ele não é um artista bailarino. E depois ele se diz coreógrafo, que é uma categoria dentro do sindicato, que tem valor a ser pago, tem uma série de coisas, né? Não estou dizendo que não tem que fazer, mas a pergunta é como reconhecer cada vez mais, sabe? Profissionalizar, se qualificar. Profissionalizar. Já que a gente não está profissionalizando, então vamos profissionalizar sério, sabe? Hoje no sindicato tem passistas, né? Isso. Tem... Agora tem algumas associações, né? Tem a APASP, né? A Isso. Associação dos Passistas. Acredito que quanto mais instituições, né, que abram esse leque, né, que levem a informação e mostre também, né, que fazer com que esses profissionais começam a ter essa visão. Porque Sim. hoje eu trouxe essa temporada passada, eu trouxe o Gabriel aqui, o Gabriel Castro, da Vila. Justamente nós conversamos sobre isso, sobre essa qualificação. O Gabriel também é historiador, é formado, pós-graduado, e hoje ele viaja pelo Brasil, mundo afora, dando aula, sabe? Mas é o quê? Mas ele é qualificado, Sim, ele busca, ele fala, exatamente. Elisa, tem que ser, porque senão você vai ser mais um e o mercado está feroz, né? E muitas vezes, depois que quando não recebem, correm para o sindicato, por exemplo, para pedir apoio. Mas não estava lá. Não está sindicalizado, entendeu? Não, mas como é que é isso, né? Então, temos que estar junto, tem que ser todo mundo junto. E acho que uma das coisas que é fundamental, assim, que eu acho que as comissões de frente, as escolas, não as comissões, e carnavalesco, pensar que eu acho que a gente tem que voltar mais para a comissão de frente como um conjunto de pessoas que apresentam uma escola, que sabe que e não um show à parte. Mas você acha que isso retrocede? Não Esse é um show? retrocesso. Não, eu não estou falando assim, porque hoje nós já chegamos... Apesar que chegou um período da escola de samba que os tripés de comissão de frente tornaram-se carros Isso. Carro imensos. alegórico, quase carro Eu alegórico. acho que agora já deu uma reduzida, ou não? Acho que sim, deu uma reduzidinha. Ainda, olha, eu tenho um pouco de... Eu estou muito curioso por que vai acontecer. Por exemplo, as escolas, agora nos ensaios técnicos, elas apagam a luz do primeiro setor durante a apresentação da comissão de frente, fica uma luz apenas na comissão de frente. Fiquei, que vem por aí? Será que não é um carro que se transforma... por exemplo, o público não estava mais assistindo comissões de frente. Teve comissão de frente que levantava um palco e a comissão de frente dançava em cima. E o público que está aqui dançava para o jurado, porque o público que está para ali, que pagou para assistir, não estava assistindo. Verdade. Não estava vendo. Porque foi para um lugar como se fosse um espetáculo à parte. E não um espetáculo dentro de um espetáculo. Sim. Que é parte daquele espetáculo maior. Né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que se repensar um pouco. Sabe? Eu sei que é muito difícil, porque cada vez mais está ficando grandioso. E, às vezes, talvez a gente se imploda em si mesmo. Corre-se o risco de se implodir em si mesmo, entendeu? Ana, qual a importância para você, para o bailarino, para o dançarino brasileiro, os 4 nomes? Por exemplo, no internacional, Fred Astaire, Gene Kelly. O que
a existência deles, o que a arte Contribui, deles né? trouxe pro bailarino? Porque eles eram mágicos, né? Mágico, mas acho que assim, são grandes artistas bailarinos, fantásticos, né? Mas a gente tem N outros artistas negros, por exemplo, o Alvin Ailey, que não é de sapateado, mas o Alvin Ailey, Judite, como eu falei, né, os nomes me fogem, assim. Vários outros artistas negros, né, não só americanos como brasileiros, que são fundamentais para a nossa arte negra, da dança negra, sabe? Horton, com a sua técnica de Horton, né, para a gente aprender uma movimentação diferente, que respeite o nosso corpo, sabe? Corpo do artista negro dançando. Aqui no Brasil, Dona Mercedes Batista, sabe? Clyde Morgan, na Bahia, sabe? Zebrinha, Mestre King, Edilson Xerife, Zumbi Bahia, sabe? Pessoas de Pernambuco. Hoje a gente tem a Dona Marlene, né? Que foi para Belo Horizonte, aí lá forma Evandro Passos, sabe? Que é hoje um grande pesquisador, né, com o irmão. Nós temos a Júnia Bertolini, por exemplo, em Belo Horizonte também. Então, assim, nós temos grandes artistas negros brasileiros e estrangeiros que a gente pode e deve reconhecer e se ver nessas pessoas. Sabe? Aqui, Rubens Barbot, sabe? O próprio Charles Nelson. Charles Nelson, verdade. Charles Nelson. Ele é muito atuante, né? Sabe? E um cara que está aí ainda, né, dando aula com 70 e poucos anos. Verdade. E o Fábio hoje está fazendo um trabalho bem... Fábio Batista, né? O Fábio hoje está bem atuante. Atuante. Né? Nós temos um coletivo, né? Mais uma coisa que eu faço, que é o Coletivo Negração, que é um coletivo que está aqui para fazer isso, dar essa visibilidade, de levantar essa bandeira, de discutir sobre essas questões da dança negra, né? Onde é que estão? Quem está fazendo? Quem são essas pessoas? Quem são esses artistas negros, né? Formado por mim, né? O Luiz Monteiro, Beto Pacheco, Fernanda Dias e Rodrigo Nunes, que é do Jongo, da Serrinha, que é um dos coordenadores do Jongo. E o Fábio, que fez parte, agora se afastou um pouco por causa da Mangueira, né? Já que ele é diretor artístico da Mangueira. Então, assim, o que a gente faz é isso, sabe? Dona Jura, que faleceu, que foi bailarina da Dona Mercedes, faleceu agora 2 semanas atrás, né? Trazer essas pessoas. Protagonizar, né? Dar, sabe, luz, sabe, tá aqui, ó, essas pessoas são importantes, essas pessoas elas criaram, sabe? E hoje nós temos uma série, tem o Patrick fazendo a parte do samba, sabe? O Fabinho lá com a direção e com as várias comissões de frente, sabe? A galera passista. Então, assim, nós temos... E quando a gente fala danças negras, a gente não está falando especificamente da dança afro. Não. A gente está falando de todas as danças que vêm dessa matriz africana. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando também do passinho, a gente está falando do funk, que é isso que acontece, porque vão nos tirando, né? Assim como na música, né? Que Ismael Silva, né? Criava a música e vendia, que era para poder... Sim, para comer. Para poder comer. A gente fazia isso na dança. E na dança negra, onde é que entra... Lembra um fato onde ficou claro o preconceito? Que com certeza esbarra toda hora nisso. Toda hora. Mas lembra um fato isolado, assim, um fato, isso aqui, ó. Aconteceu isso aqui que você lembra. Porque com certeza tem toda hora. O que, por exemplo? Aonde que o preconceito chega junto? Quando a gente é proibido de dar, por exemplo, as academias de dança, de formação de dança, não tem uma disciplina chamada dança negra. Então, você se forma em dança, mas você não aprende sobre... Você aprende dança, o balé clássico, você aprende contemporâneo, você aprende jazz, você aprende moderno, mas você não tem uma dança afro. Não vou nem falar das outras danças, mas dança afro. E uma vez falando isso no sindicato, numa reunião que a gente estava tendo, discutindo,
Aí teve uma dona de academia que falou, mas a gente não encontra professores. Eu falei, como não? Por exemplo, eu tenho... Se for a questão de formação acadêmica, eu tenho até pós-graduação. Eu tenho amigos que têm doutorado. Qual é a justificativa para não ter essa pessoa dando aula? Não encontra porque não procura. Porque não querem. É, lógico. Entendeu? Então, isso é uma forma de preconceito. Entendeu? É isso. Por exemplo, a gente jamais vão ver um coreógrafo negro, por exemplo, de dança afro, montando um balé clássico. Até porque não... Né? E por que aquele bailarino clássico está montando um espetáculo, uma coreografia afro de orixás? Sim. Se não é a formação dele. Mas aí ele pega aquele coleguinha para poder fazer. Isso é preconceito. Sabe? Então, são formas de olhar, formas de visibilizar, sabe? De invisibilizar. Entende? E aí a gente, enquanto coletivo Negração, a gente faz isso. A gente tem um prêmio chamado Prêmio Danças Negras, onde a gente já deu o primeiro, ano retrasado, a gente está tentando fazer bianual, né? A gente poder dar prêmio para os artistas negros que fazem alguma atividade que dê visibilidade, aí é pesquisador, professor, um aluno que se destaque durante o período. Então, a gente está fazendo isso. Só que agora, conseguimos fazer a primeira vez com dinheiro, com o apoio de 3 vereadoras, né? Foi muito bom. Mas ano passado a gente já não conseguiu fazer. Então, vamos tentar esse ano agora, fazer esse ano né? Mais uma vez. Que é isso, sabe? E o coletivo... A gente já fez um festival, sabe? Semana dos Criadores Negros, que tivemos polêmica. Nós fizemos uma Semana de Criadores Negros, onde não era excluindo ninguém, mas era dar visibilidade para coreógrafos negros. Aí chegou uma pessoa branca, no meio de um debate só de mulheres, questionando por quê. É louco, né? Por quê? Por quê? E ela não entendeu por quê. Não quis entender, né? Entender, ela entendeu. Sabe? É isso. E a pessoa sai de casa para ir para um festival, para questionar dentro do festival, sabe? Com que direito, entendeu? Ok. Recebeu a resposta que tinha que receber. E é isso, né? Então, essas são as questões que a gente está sempre levantando. E como o podcast também é sobre empreendedorismo, né? O que a gente tem procurado estimular também é que os jovens comecem a pensar em ter... primeiro, se sindicalizar, criar MEI. Ter MEI. Formalizar, né? Se formalizar e tentar... Se você gosta de coreografar, vamos criar companhias. Se já não tem companhias, né, de dança no Rio funcionando direito, né? A gente não tem companhia. Hoje, quantas companhias de dança negra, eu não sei dizer para você. Se me perguntar, nós temos a Clã do Fábio, né? Que é a Clã. Companhia de dança, né? Porque tem companhias de teatro, de dança. Eu acho que no Rio, acho que tem da Ana Catão, né? Que ela, a Aninha Catão, que fez o espetáculo. Não sei se é uma companhia, mas ela tem um espetáculo de dança negra. Sabe, a gente está com dificuldade de mapear. Então, acho que é o momento realmente de nós repensarmos, fazer esse movimento. Nosso tempo já está indo embora. Ah, que pena. Entendeu? Pois é. Vamos não, temos que dar continuidade a esse bate-papo, porque está espetacular, né? O que tu acha? Ué, vamos embora para o segundo tempo, marcar aí. Tem muita coisa para falar. Pois assim, é, justamente coisa. isso. O objetivo é esse. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Pode. Então, vamos lá. Uma palavra que define a dança na sua vida. Felicidade. Um momento inesquecível no palco ou na avenida. No palco, quando eu fui aplaudido em cena aberta em Corrientes, na Argentina. Estava fazendo um espetáculo e quando eu estou dançando, teatro aplaudindo.
E na avenida é quando eu entro com a Portela, com Olhos da Noite, e toda a escola sai para a gente poder entrar, assim, sabe? A avenida fica limpa para a gente poder apresentar. Então, eu falei assim, é muita responsabilidade. É isso. Um mestre ou mestra que te inspira? Que me inspirava muito, mas faleceu, que é o Rubens Barbô. E, atualmente, que me inspira em vida... Eu acho que o Cobrinha é uma pessoa que me inspira enquanto artista negro, sabe? Quanto ele é combatente, quanto ele é incisivo, enquanto ele é alguém que é questionador mesmo, sabe? Ai, que E que lindo. luta pela arte negra. Uma música que te faz dançar em qualquer lugar. Uma música. Tocou essa música, você já fica nervoso. Música do Michael Jackson. Ah, meu amigo. Saiba, A salve, música é vontade de dançar, sabe? Enlouquecidamente, assim. Maior desafio de ser um artista empreendedor? É matar um leão por dia. Carnaval em uma frase. É hoje o dia. Um sonho na música que ainda vai chegar. Um sonho. Na música que você ainda vai realizar. Na música ou na dança? Na dança. Na dança, Na na dança. dança. Na dança, na Não, dança. porque ele é da música, Na por dança. isso. Ainda ter a minha companhia de dança com o meu nome. Ué, gente, amanhã. É ter- Aposentado. Vambora! Depois Dia 19, né? ter uma É isso aí. companhia de dança com o meu nome. Se pudesse deixar um legado para a dança, qual seria? Um legado para a dança é estudo. Estudo. Não só estudo do corpo, mas o estudo mental. Ler. Ler. A gente precisa ler muito. O artista precisa ler. Ter o corpo preparado para a dança, mas ter o intelecto para poder discutir e poder montar espetáculos. E qual o legado que a sua mãe deixou para você como a mulher que dançava e que você se interessou também pela dança? Amar a vida. Com toda a dificuldade que ela teve de criar os filhos sem marido, ela sempre manteve a gente unidos e amando a vida. 2 cenas que eu me lembro da minha mãe, ela passando pela Portela, na ala das damas, com a tia Dodô, e ela sambando na arquibancada. Esse vídeo eu uso no meu espetáculo que eu faço em homenagem a ela, chamado Dulce e a Mim, que é o que eu conto os últimos minutos que a minha mãe morreu nos meus braços, né, conversando comigo, e eu transformei isso num espetáculo. E eu falo sobre isso, né? Ela morreu, mas ficou comigo, né? O que é nega chique para você? Nega Chique é tudo, é tudo. É esse bate-papo incrível, maravilhoso. Eu estava extremamente tenso, Ah, mentira, não mostrei Luiz, isso, para. mas estava tenso de como seria o bate-papo, do que eu ia falar, porque eu gosto de falar pra caramba, Ah, a já gente perceberam, né? gosta. Mas essa tranquilidade tá aqui, como Ai, fluiu, Luiz. como Eu fluiu. que Nem agradeço. percebi essa 1 hora aí. Olha Bom, só, já temos passou 1 minuto. A minha 1h30. É, 1h30. A minha diretora está lá atrás, com certeza ela deve estar gritando. Falta 1 minuto, entendeu? Gente, eu só tenho que agradecer. Marquinhos, Muito bom. Obrigada, tá? Marco, Oh, eu que obrigado. agradeço, muito bom. Eu que agradeço muito pelo carinho, por você ter abraçado aí essa nossa ideia. Esse espaço é nosso. Quando você precisar, você também, Marquinhos, fica à vontade. Fala aí, dá um recadinho aí da Cenário, como achar. Temos 1 minutinho. Fala da Cenário. Cenário, em breve, vamos fazer um podcast sobre jurados de carnaval, que a Cenário que é uma equipe que está no carnaval desde 2021, mas conseguimos o primeiro carnaval em 23. E esse ano estamos nos carnavais de São Luís, pela primeira vez, uma equipe de jurados fora de São Luís, e em Porto Alegre, a convite das escolas de samba. Isso aí. Então, com licença, gente, é bom demais você trabalhar sério, você ser respeitado, você ter ética. Então, por isso que eu faço parte da Cenário Produções e o Luiz Monteiro também faz. Somos julgadores com todo orgulho. E aproveitando para dizer que em breve está chegando nas livrarias Arlindo Cruz, o sambista perfeito. Pois é, gente. E
Fundo de Quintal, que é incrível, né? O livro do Marcos Salles. De Fundo Quintal de já Quintal. tá. E o próximo é do Arlindo, que está chegando em breve. Ai, gente, é isso aí. É artista, é produtor cultural, é amor ao que fazemos. Então, só tenho que agradecer. Lu. Gratidão. Um obrigado. brinde. Obrigado por tudo e obrigado por poder falar. Imagina, estamos juntos. Gente, muito obrigada pelo carinho. Mais uma vez, vocês aqui conosco. E o céu é o limite. Gratidão.